Olá pessoal, boa noite. Em virtude dos últimos acontecimentos que nós estamos vivendo aí, né, de escala global, dessa nossa pandemia, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Direito Civil 7 aqui de modo virtual, mas primando sempre pela qualidade, né, e buscando não perdermos o nosso nível de qualidade e de dedicação em relação aos nossos estudos. Então é importante termos seriedade nesse momento, nos cuidarmos, né? Aproveitar esse momento para realmente organizar os estudos, colocar em dias algumas coisas que se encontram atrasadas, mas com muita responsabilidade social, com cuidado coletivo, né? Preocupando não só com os seus interesses, mas com os interesses do próximo também. Então nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo acerca da posse. Nós já iniciamos em sala, já falamos da parte principiológica, conceitual, de classificação, de função social, né? E está faltando agora a parte final apenas do conteúdo, para que nós possamos avançar aí para o tema posterior, que é o tema da propriedade. Então nós vamos tratar sobre as formas de aquisição, transmissão ou perda da posse. O nosso legislador civilista trouxe que, no artigo 1204, adquire-se a posse desde o momento em que se toma possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Nós vamos ver posteriormente que a propriedade ela nos permite usar, gozar, dispor, fruir da coisa, e reaver. E na posse nós vamos ter a presença de apenas alguns desses poderes, mas não todos. Dessa forma, nós vamos verificar que essa aquisição ela pode se dar de forma originária, onde você tem um contato direto entre pessoa e a coisa, ou de forma derivada, onde há intermediação pessoal. Um exemplo de aquisição originária, a doutrina traz aí para nós o res nulis, que é a coisa sem dono, e res delictae, que é a coisa abandonada, onde você vai ter um contato direto com a coisa e vai nascer ali, uma posse originária para você. A respeito da aquisição derivada, nós vamos verificar que toda ação é intermediada por uma pessoa. Então ocorre aí a tradição, que a tradição nada mais é do que a entrega da coisa, a principal forma de aquisição da propriedade imóvel. Então, nessa aquisição, através da tradição, nós vamos ver que essa tradição ela pode ser uma tradição real, uma tradição simbólica ou uma tradição ficta. A tradição real é quando ocorre a entrega efetiva da coisa, pega uma caneta e lhe entrega. A tradição simbólica vai ocorrer a entrega de um ato representativo. Por exemplo, eu te entrego as chaves, de um carro. E a tradição ficta vai ser aquela que dá, por meio da presunção. O possuidor possui em nome alheio e passa a possuir em nome próprio. Você é um taxista que compra o táxi em que trabalhava para o outro. Pode ocorrer também através de cláusula constituti, que é também chamada de constituto possessório, em que o possuidor possui em nome próprio e passa a possuir em nome alheio, o caso do proprietário que vende um imóvel e nele permanece como locatário. Então, vai ser uma espécie de tradição ficta. Então, nós temos tradição real, tradição simbólica e tradição ficta, que já é conteúdo estudado por vocês também. Dando continuidade, nós vamos ver que no artigo 1205, nós vamos ter informações sobre quem pode adquirir posse. E em uma organização didática, nós temos que essa posse ela pode ser adquirida pela própria pessoa, que a pretende, ou por seu representante, aquele que tem um mandato de procuração que representa a pessoa e que vai assinar como se fosse a própria pessoa, ou que vai ter atos como se fosse a própria pessoa. E a outra opção é um terceiro que, mesmo sem mandato, realiza essa aquisição da posse e vai ficar dependente de ratificação posterior, da pessoa que de fato é possuidora. Sobre a transmissão da posse, pessoal, nós vamos ter no artigo 1206 que a posse ela continua tendo os mesmos caracteres, mesmo após a transmissão aí aos herdeiros ou aos legatários. A posse ela é transmitida, ela mantém os mesmos atributos que possuía antes da transmissão, com base no princípio da continuidade do caráter da posse. Nós vamos ter de particularidade, que precisa de um pouquinho de atenção, o artigo 1207.
onde vai estar disposto para nós que o sucessor universal, que é aquele que recebe o todo da herança ou parte do todo, por exemplo, aquele que recebe ou que sucede, né, em relação a um bem, recebendo ali 25%, 50%, metade, né, continua de direito à posse do seu antecessor. E o sucessor singular, que é aquele que recebe um bem individualizado, é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais. Essa sucessão ela pode ser por ato inter vivos ou por causa mortis, tá? Então pode ser uma venda, uma aquisição, né? Quando você sucede o outro ali em relação a uma posse, não precisa ser só a sucessão hereditária, como nós já conhecemos. Aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença então da sucessão da posse e da união da posse? Nós vamos ver que na sucessão transmite a posse com todos os seus defeitos e vantagens. Os sucessores continuam a mesma posse de seu antecessor. Na união de posse, o sucessor ele tem a opção de começar uma posse nova, podendo ou não adicionar a sua posse, né, a de seu antecessor. Vou colocar 2 exemplos que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. O primeiro exemplo é um locatário do imóvel que vende a terceiro. A venda ela contém um defeito grave, porque o locatário ele não pode vender, né, o que não é seu. Então, se eu estou ali como locatário de imóvel, eu realizo a venda deste imóvel. Neste caso, eu estou fazendo uma sucessão a título singular, que é um bem individualizado, né, e passado o tempo necessário ali, o terceiro que adquiriu essa posse, ele pode o quê? Ele pode usucapir o bem, já que não sucede na posse do locatário, que seria impossível de usucapir, porque o locatário ele não pode usucapir o bem. Nós sabemos que ele é protegido, né, pelas ações possessórias, tem até um privilégio nas ações possessórias, mas ele não pode usucapir, porque ele já tem consciência que sobre o imóvel em que ele loca, ele não pode adquirir propriedade. Já para esse terceiro que adquiriu a posse, quando o tempo necessário passar, ele vai poder usucapir, porque ele não sucedeu na posse do locatário. O segundo exemplo é um invasor que residiu em certo imóvel por 10 anos, ininterrupto, sem qualquer oposição do dono, ou seja, foi uma posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta. Decorrido esse tempo, ele abandonou o imóvel, então ele não passou para ninguém aquele imóvel, né? Não houve ali uma sucessão da posse. Imediatamente outro invasor ocupou esse imóvel e o segundo invasor ele começa a posse nova e não há sucessão na posse. Então nós estamos falando aqui, não houve sucessão. Então ele inicia uma nova posse. Mas passados os 5 anos, ele pode usucapir o imóvel somando a sua posse ao do antigo possuidor, porque para ele tem a faculdade de unir a posse ou não. Então nós vamos voltar lá para o artigo que nós vamos verificar. Para a organização aqui. Na sucessão, né, se transmitisse a posse com todos os seus defeitos e vantagens. Os sucessores continuam a mesma posse de seu antecessor. Na união de posse, o sucessor ele tem a opção de começar uma posse nova, podendo ou não adicionar a posse de seu antecessor. Ficou claro para vocês? Então, aqui nós vamos caminhar para o próximo artigo, que é o 1209, que fala que a posse do imóvel e das coisas móveis que ali se encontram. Isso é bastante simples, pessoal. Nós vamos presumir que quem tem a posse do imóvel tem também a das coisas móveis que se encontram nesse imóvel, né? Até que alguém apresente prova em contrário. Por exemplo, quem tem a posse de um apartamento, nós vamos presumir que as pertences e os mobiliários que ali nele estão são também de sua posse. Né? Quem tem posse de uma propriedade rural, vamos presumir que quem tem ali a posse dos animais, dos utensílios, né? Das ferramentas ali, é do possuidor do imóvel, salvo se for apresentado prova em contrário. Tranquilos isso, né? Nosso próximo artigo vai dizer respeito sobre a perda da posse. Nós vamos caminhar lá para o artigo 1223 e ele vai dizer o seguinte: perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196, que diz respeito aos atributos da propriedade. O artigo 1196 nos fala o seguinte: considera-se o possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade.
Lá no artigo 1228 tem o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então vai dizer que perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem ao qual se refere o artigo 1196. Tranquilo isso daqui, né? Caminhando aqui, nós vamos ter a título de exemplo que perde-se a posse pelo abandono da coisa, também chamado de derrelição, né, fazendo surgir a coisa abandonada, e que aí lá anteriormente nós falamos que a pessoa que tem contato com a coisa abandonada vai nascer uma posse originária, lembra que não é intermediada por uma pessoa, mas que já é a relação da pessoa com a coisa? Outra opção de perda de posse é pela tradição, ou seja, entrega da coisa, que pode ser real, simbólico ou ficto, eu entreguei para outra pessoa, eu perdo a posse. Pela perda ou destruição da coisa possuída, se a coisa for colocada fora do comércio, faltou um acentinho aqui no comércio, ser colocado fora do comércio, pessoal, quando a coisa não pode ser alienada, tá? Não pode ser vendida, algumas situações do bem de família, tá? Pela posse de outra, né? Se outra pessoa adquiriu a posse ali, e pelo constituto possessório ou a cláusula constituinte que indica que outra pessoa tem realmente ali posse sobre aquele imóvel ou aquele imóvel, né? A suprécio, vocês, quem já fez a disciplina de contrato, lembra que vocês estudaram lá tutoque, suprécio, surrétio, né? Nós vamos ter uma inspiração no artigo 1224 que fala o seguinte: só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa, ou tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Lembra que nós vimos que a suprécio, ela vai acontecer quando, por uma não utilização de um direito, ele deixa de poder ser exigido, não é assim? Então, se a pessoa ela não presenciou o esbulho ou quando presenciou, né, teve notícia dele e não quis retomar a coisa, ou tentou e foi violentamente repelido e não utilizou os mecanismos de proteção possessória para reaver aquela coisa, e ele meio que deixou para lá, abandonou a coisa, né, vai ser considerada perdida a posse, por um não exercício ali de um direito que era ofertado e que meio que foi ignorado por ele. Então, lá dentro da teoria dos contratos, vocês tiveram essa informação, né? Que a supressão ela nada mais é do que a supressão de um direito ou de prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo associado à boa-fé. Então, você deixou de utilizar esse seu direito e você perdeu a posse de fato porque você não quis reivindicá-la. Nós vamos agora passar para o nosso último tema da posse, que é a composse. A composse, ou chamado também de composses, né, são ou é a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre a mesma coisa, com domínio de posses, né, o que pode ter origem em inter vivos ou causa mortes, ou mortes causa. Isso daqui, pessoal, é uma das diferenças da posse com a propriedade e os outros direitos reais. Por quê? A posse ela não é direito real. Nós vimos que ela é um fato, né, que abre caminho para a constituição de um direito real. Então, por isso, é possível haver mais de um possuidor sobre o mesmo imóvel ou sobre o mesmo móvel. Já os direitos reais, não é possível haver dois direitos reais sobre o mesmo bem. Então, nós vamos ver aqui a hipótese de doação conjuntiva, né, para dois donatários que terão a posse de um imóvel de modo simultâneo, então chamado pela doutrina de composse. O artigo 1199 do nosso Código Civil vai falar que, se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam uns dos outros compossuidores. Cabe às medidas dos interditos possessórios de autotutela. Então, duas ou mais pessoas vai possuir coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, desde que uma não prejudique a utilização da outra, e é a isso que nós chamamos de composse. E cabe ali, né, as medidas de interditos possessórios e de autotutela para ambos os possuidores. Classificação a composse. Nós vamos ter a composse pro indiviso ou indivisível.
que é onde cada compossuidor tem uma fração ideal da coisa, já que no plano fático e corpóreo não há como dividir. Por exemplo, dois irmãos que têm a posse de uma fazenda, não se sabe exatamente, né, onde que inicia e onde que termina essa fração de cada indivíduo. Então, é o que a doutrina fala, que você tem uma fração ideal da coisa, você idealiza que você tem a metade daquela coisa, mas você não sabe de fato onde começa e onde termina. Então, ambos vão usar esse imóvel, desde que respeitando, né, como está no artigo 1199, exercer sobre ela atos possessórios, né, contando que não excluam os dos outros. Já a outra modalidade é a composse prodiviso ou divisível. Cada possuidor sabe qual é a sua parte e tem como se dividir no plano fático corpóreo, havendo fração real da posse. Então, um composto proindiviso ou indivisível é uma fração ideal, não há como dividir. Na composta prodiviso ou divisível, você tem uma fração real, tem como dividir. Dois irmãos têm a posse de uma fazenda, que é dividida ao meio por uma cerca, onde cada qual exerce a sua posse no seu espaço específico, né, sem nenhum dos dois invadir ali a parte que lhe pertence. Continua sendo uma fazenda, mas cada um sabe exatamente qual é o plano fático e corpóreo ali que pertence a essa posse. Ok, pessoal? Então, nós terminamos aqui os nossos estudos acerca da posse e nós vamos passar no próximo material para o início do estudo da propriedade. Bons estudos para vocês e seguimos fortes aí, né, e focados para que todo esse transtorno não possa afetar, de fato, a qualidade do nosso ensino. Até mais!